Oi, gente, graça e paz. A paz. Então, nós queremos trazer para vocês uma mensagem que Deus ministrou no nosso coração e queremos passar para vocês o que estamos aprendendo nesse momento, em quarentena, que estamos passando por esse vírus, e que você receba essa mensagem com o coração aberto. E o nosso texto base de hoje vai estar em Joel 2, versículo 12. Ainda assim, agora me diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo e santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Choram os sacerdotes ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o versículo 12 e 13, que foram os versículos que falaram muito comigo, porque eu creio que esse tempo que estamos passando em quarentena, Deus permitiu esse tempo para que nós possamos voltar ao nosso secreto, ao nosso íntimo com Ele. Então, quando Ele diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, Ele está querendo mostrar aqui que nós devemos nos consagrar todos os dias. É um tempo de consagração ao Senhor, é um tempo de santificação. Claro que nós devemos passar por isso todos os dias, toda semana, mas esse é um tempo que nós podemos aproveitar melhor, porque antes a gente falava muito isso, Principalmente eu falava muito, porque eu não tenho tanto tempo para jejuar, porque eu estudava o dia inteiro na minha escola, eu ficava o dia inteiro estudando, então eu só tinha um tempo quando eu chegava em casa para ler um pouco, e eu sempre me questionava muito, falava, Deus, eu não tenho tempo para jejuar, para orar tanto, para ler mais do que eu posso, e esse tempo a gente tem que aproveitar para isso, a gente tem que aproveitar para nos consagrarmos. Não devemos deixar somente o nosso corpo descansar, ficar deitado o dia inteiro assistindo Netflix, vendo um filminho, mas a gente tem que lembrar do Senhor, lembrar do nosso secreto, que é o que Deus nos chama a todo momento. Então, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Quando Ele te chamar para o secreto, vai, não deixe que a sua vontade da carne fale mais alto, deixe que o seu Espírito te guie. E o Espírito Santo, ele guia você a lugares que você nem você mesmo pode imaginar. Então, quando Ele te chamar, vai. E quando Ele fala no versículo 13, Ele fala assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Naquele tempo, as pessoas costumavam muito rasgar as vestes ou vestir pano de saco, porque isso era como um sacrifício para eles, E eles achavam que Deus ia perdoar eles dessa forma, passando por essa humilhação. Porém, hoje, nós devemos rasgar o nosso coração. E naquele tempo, Deus também já tinha falado para eles, eu não quero que vocês rasguem as vestes de vocês, eu quero que vocês rasguem o coração. Não que vocês vão pegar uma faca e enfiar no coração de vocês, não é isso. Mas como um ato simbólico, você tem que tirar o seu eu de dentro de você, você tem que se esvaziar de você mesmo. Então, rasgar o coração significa isso, deixar você vazio de você mesmo e deixar com que o Espírito Santo enche você. Por isso que muitas pessoas hoje encontram dificuldade para ser cheio do Espírito Santo justamente por causa disso, porque as pessoas não se esvaziam. Nós precisamos nos esvaziar. E tem um salmo que fala isso, que é no Salmo 51:17, que fala que Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Então, quando Ele te chamar para o secreto, quando Ele nos chamar, não vamos negar.
deixe com que o Espírito Santo nos guie, vamos deixar ele nos guiar, porque é ele que vai nos guiar por esse caminho da salvação. E também devemos orar, né, sempre. Aí o pastor da nossa igreja está orando às 3 horas da manhã. Antes também nós estamos fazendo um período de oração às 5 horas da manhã, todo dia lá na igreja. Quem não podia, orava em casa. E também tinha dias de consagração, né, de jejum, que era um dia antes da Santa Ceia, e depois passou a ser no mesmo dia da Santa Ceia. Enfim, mas era um tempo que nós tirávamos para nos consagrarmos. Porém, agora nesse tempo em quarentena, nós precisamos realmente nos consagrar. Toda vez que você tiver oportunidade, claro, tem que ficar um pouco com sua família, né, em comunhão, conversar um pouco, tem que ter essa união também. Eu creio que seja um tempo para isso, para que nós possamos dar tempo, né, nós aos nossos pais, os nossos pais a nós, e a família deve ser um tempo também de restauração de famílias. Então, mas ao mesmo tempo restauração espiritual. Então, volte às suas raízes espirituais, entenda o que Deus quer para você nesse tempo. E tem um texto que fala, mas é um versículo que eu queria ler, lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, se você chegar ao Senhor, ele vai se chegar a você. Então, o que ele quer de você é um coração quebrantado, só. É um coração simples, um coração humilde, um coração arrependido. E tem um texto também em Lucas 21, não vou ler tudo porque é um pouquinho grande. Eu só vou citar alguns versículos, que é sobre quando Jesus dá a profecia do final dos tempos, né? Sobre o princípio das dores. E esse texto de Lucas 21, eu assemelhei, olha, gente, falando errado. Eu comparei um pouquinho com o texto de Joel que nós lemos, que fala no versículo 11. Fala assim, Lucas 21, 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, eu creio que essas palavras de Jesus que ele profetizou está se cumprindo. Esse tempo, né, que estamos vivendo, né, como já disse, com o vírus, e está se cumprindo. É uma das coisas que Jesus falou aqui, que são as pestilências. Antes dessa pandemia, já teve vários terremotos, furacão, já teve muitas coisas. Já está sempre, né, desde antes dessa pandemia também já estava tendo períodos de fome em muitos lugares. E ainda mais agora com essa pandemia, muitas pessoas desempregadas, passando fome, famílias realmente precisando de alimentos, né, de conforto, de uma casa, de uma moradia. E é um tempo realmente muito difícil. Porém, mesmo com toda essa tristeza na humanidade, nós cristãos devemos nos alegrar, porque está perto da volta de Jesus. Estamos perto de conhecer mais ainda Ele face a face, né? Como o apóstolo Paulo fala, que nós agora vemos como um reflexo, como um espelho. Mas um dia nós vamos ver face a face. Um dia nós vamos ver nosso amado, nosso noivo. Então nós, como igreja, devemos nos alegrar. E sobre o secreto que eu estava falando com vocês, em Mateus 6, no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre a oração e o jejum. E eu queria também ler esses 2 versículos da oração e do jejum. Na verdade são 6 versículos, mas eu vou ler eles especificamente. Que fala assim, Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles,
porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E aí no versículo 16, que ele fala sobre o jejum, ele diz: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Ou seja, o jejum e a oração, e claro, também a leitura na palavra, são bases para nós cristãos, são nossas raízes, é como se fosse o nosso alicerce. E isso para nós, orar, jejuar e ler a palavra, ter comunhão com o Espírito Santo, deveria ser algo natural para nós, deveria ser algo comum. Então, eu acho que esse tempo seja para isso, que nós possamos voltar ao nosso secreto, ao nosso íntimo com o Senhor, porque Ele quer nos mostrar a sua grandeza, o seu amor, e quer nos mostrar a sua misericórdia, a sua graça. Então vá com o coração arrependido, vá com o coração quebrantado, que Ele não vai te desprezar. Amém? Amém. Voltando um pouquinho no texto de Joel, eu quero dar uma ênfase no versículo 17, que diz: Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está Deus? Onde está o seu Deus? E eu quero falar, que naquela época, esse povo, eles estavam perdendo um pouco da sua essência. E quando aqui diz para os ministros orarem para buscar, é porque os ministros, é como se eles tivessem um pouco de dever de buscar mais, buscar pelo povo. Está mais à frente, né? Buscar pelo povo, porque a gente é o corpo de Cristo, nós somos o ministro. Então, as pessoas que estão no mundo, elas não estão entendendo, é porque elas não estão preparadas ainda, ou então é porque elas não buscaram isso, não buscaram esse preparamento. Ou porque nós, como corpo, nós não fomos levar essa palavra para eles, né? Então, devemos também prestar isso ao mundo, devemos levar realmente o Evangelho como Jesus nos pediu isso, leve o Evangelho a toda criatura. E o Pai espera que seus ministros busquem de todo o coração de verdade, tanto pelo físico, como no mundo que está acontecendo hoje pela essa pandemia, quanto no mundo espiritual. Que eles têm que estar ligados, têm que estar sempre perto de Deus. E eu quero pegar um pouquinho do que a Lorena falou sobre o quarto secreto, que é o que eu venho estudando muito, que é sobre a graça. E se encaixa até um pouquinho nesse texto, que em Gálatas, principalmente em Gálatas, mas em Tiago também fala que a obra sem fé de nada vale. E o que eu quero dizer com isso, ligando com o texto de Mateus e Joel, é que as pessoas estão muito acostumadas a mostrar o que elas fazem, a mostrar o serviço delas. E isso muito preocupante, porque se a gente não tiver fé, se a gente não tiver o nosso secreto com Deus forte, estabilizado com Ele, firme totalmente com Ele, não vale de nada. A gente faz, e quando chegar naquele grande dia, Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E seria triste, porque muita gente vai dizer: Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome, mas Ele vai dizer: eu não te conheço, porque você não se entregou a mim de verdade. Você fez pelos outros. Por isso que é importante o nosso secreto. E por isso que, aos meus olhos, nesse tempo, o Senhor chama os ministros. Ele chama pra: vem cá, filho, vem cá que eu preciso mais de você. Eu quero que você se entregue de verdade. Eu não quero tal pessoa, eu quero você. E é um tempo da gente se preparar, um tempo da gente começar a se preocupar com isso, porque Deus está nos chamando a todo momento. E eu creio, no meu particular, eu creio que Ele
como a Lorena disse, que está em princípio de parto. E como chegou nesse tempo de princípio de parto, ele está chamando a gente para buscar mais. Porque quando acabar isso, vai vir outra tribulação e a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar totalmente preparado. Porque como que a gente pode pregar a palavra se a gente não está se preparando? E é uma das coisas que Deus manda. A palavra é sempre primeiro pra gente, nós que vamos ministrar, é sempre primeiro pra gente. Então, às vezes, as pessoas querem sempre ministrar algo a alguém, ensinar a alguém, sendo que ela mesma não aprendeu. Então, nós primeiro precisamos pegar a palavra pra nós, encaixar todos os textos que nós lemos na Bíblia, devemos nos encaixar nele e falar: Deus, o que eu estou sendo aqui nesse texto? Seja uma das parábolas que Jesus contou, seja um texto do Antigo Testamento, seja qual for, nós devemos entrar no texto e deixar com que o Espírito Santo mostre pra gente, porque a palavra fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Então não é somente conhecer a Jesus, é algo pessoal, tipo assim, uma pessoa orgulhosa, por exemplo, ela tá lendo a Bíblia e aí ela pede pra Deus: Deus, o que eu tô sendo? Qual é o meu erro? E Deus vai falar pra ela a verdade. Fala assim: você está sendo uma pessoa orgulhosa. E aí ela vai se libertar, porque ela vai ver que aquilo tá afastando ela de Deus e aquilo ela vai simplesmente deixar de lado. Ela vai aprender. Então eu creio que é isso que Deus quer pra esse tempo. E como diz a palavra do Senhor, né? Um dos nossos chamados, né? Que é pregar a palavra. E de pregar a toda criatura. E como que a gente pode pregar algo a alguém se a gente não conhece? Como que a gente pode dizer algo a pessoa que a gente não conhece e nem vive? E é um tempo da gente se preparar. Deus está nos chamando para nos preparar. E voltando para a graça, quando a gente entende o que é a graça, a gente chora todos os dias. A gente se alegra também. Porque o que Deus fez por nós, como ele se entregou por nós, como ele carregou nossos pecados, o Pai, como parecesse que sentisse nojo dele, é algo muito impressionante, que é algo pra gente se tocar todos os dias, que é pra gente começar a se tocar todos os dias e começar a entender que estamos no nosso tempo, estamos na nossa hora, que a gente não seja mais uma geração, que a gente não deixe pra próxima geração, que a gente seja a geração. Então, é o que Deus tem dito no nosso coração: buscar mais, se entregar mais nesse tempo que a gente está passando. É óbvio que a gente tem, como a Lorena disse, tem que ter um momento com a família, ter o nosso momento de diversão dentro de casa, é óbvio isso, mas a gente tem que ter o nosso momento secreto também, a gente tem que buscar o Pai. E uma coisa que Deus tem dito muito comigo é cuidado para não ser hipócrita, porque se você está pregando o que você não está vivendo, você está sendo uma pessoa hipócrita. E uma pessoa religiosa, né? Como os fariseus eram naquela época. E até hoje existem pessoas religiosas, né? Infelizmente. E eu também queria falar um pouquinho sobre isso, porque o Matheus estava falando sobre a graça e eu me lembrei de algo muito importante. As pessoas religiosas, elas se preocupam muito em demonstrar um sacrifício. Seja se machucando, se cortando, dando chicotadas em você mesmo, carregando realmente uma cruz. Mas não é isso que Jesus falou pra gente. Ele diz, né? Ele fala de fato, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, não é que você tenha que carregar uma cruz realmente, um objeto mesmo nas suas costas, mas carregar a sua cruz é carregar você mesmo, carregar a sua carne. Então, você tem que matar a sua carne mesmo, mortificar ela e carregar esse peso, infelizmente, nós vamos levar. Mas, claro, nós não devemos nos culpar, porque nós estamos livres. A partir do momento que nós renascemos, nós estamos livres de todo pecado, de toda condenação. Então, estamos debaixo da graça. Então, entenda a graça de Deus por você e deixe com que a graça alcance o seu coração. É de graça, gente, né? A graça é de graça, porque a gente não fez nenhum sacrifício. A única coisa que precisamos fazer é ir pro quarto com o coração contrito, né? Quebrantado, jejuar, orar e ler a palavra. E Jesus não, Jesus já, naquela época ele teve que suportar todas as dores, todas as enfermidades, todos os nossos pecados, nossos erros, tudo isso ele já levou. Então não fique se culpando, ok? Não fique se preocupando com o que você já fez.
Mas caiu, levanta, fala: Senhor, me perdoa, eu estou arrependido, não quero mais fazer isso, me ajuda, eu realmente sou fraco. Mas na sua fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. Então, não é que você também o tempo todo vai ficar pecando, né? Nós somos pessoas buscando a santidade. Então, se santifique todos os dias. Errou? Ok. Se arrependeu? Ok. Viva na graça. Deus conhece o seu coração e Ele vai saber se você está arrependido ou não. Se arrependa mesmo, esteja com o coração quebrantado. E em Colossenses 4, 5, diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E é um tempo da gente estar orando por nós, para estar nos preparando, como a gente já disse, para a gente saber quando tiver que ir, saber o que dizer e não ser enganado. Não que as pessoas falem o que elas acham e nos enganem. E se prepara, que a gente está num tempo de preparação. E a próxima de Jesus está perto. Amém. E nesse momento eu queria fazer uma oração por nós e por vocês, pelas pessoas que vão assistir isso futuramente, seja daqui a 1 ano, 2 anos, enfim, eu quero orar por vocês também. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento de que possamos, Senhor, passar essa mensagem para as pessoas. Obrigada por esse momento de comunhão, mesmo que pela internet, não estamos pessoalmente, mas nossos corações estão perto um do outro. E obrigada, Senhor, obrigada mesmo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor por nós, por todo o sacrifício que Você suportou ali na cruz. E perdoa, Senhor, nossos pecados. Nos arrependemos de fato, Senhor, de tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que fizemos, Senhor, seja qual for o pecado, Senhor. Não há nenhum pecado a não ser a blasfêmia, mas não há outro pecado, Senhor, que nos afaste de Ti, porque o Teu sangue cobre multidão de pecados. E nós agradecemos por isso, Senhor. Então, nós queremos abençoar as pessoas que irão assistir esse vídeo. Queremos abençoar, Senhor, seja qual for o tempo que a pessoa for ver esse vídeo. Que a pessoa possa receber de coração aberto, que o Teu Espírito Santo possa tocar e ministrar o coração dessa pessoa, seja ministrar cura, restauração, seja o que for, Senhor, mas que a Tua palavra alcance, Senhor, que a Sua palavra seja vida, porque a Tua palavra é Jesus, Jesus é vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a nossa luz, Ele é aquele que ilumina, Senhor, a nossa mente, Ele ilumina o nosso coração, Ele nos dá uma nova oportunidade. Então, eu creio, Senhor, nisso. E creio que as pessoas também vão receber desse amor, dessa graça. E obrigada por isso, Senhor. Nos livra, Senhor, desse vírus que está nesse momento. Que ele seja derrotado. Ele não é maior do que o Teu nome. Ele não é maior do que Ti. E nós repreendemos, Senhor, agora que ele caia por terra em nome de Jesus. Que as pessoas, Senhor, possam reconhecer de fato quem Tu és. Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que essa frase não seja somente uma frase simples, como Pedro confessou, mas que nós possamos trazer ela ao nosso cotidiano, que Tu és o Filho, que nós possamos Te reconhecer, Senhor. E obrigada por esse tempo, mesmo que por dores que as pessoas têm passado, por perder seus familiares, mas obrigada por esse momento de reconhecer quem Tu és, por esse momento, Senhor, de voltar ao nosso secreto, ao nosso íntimo. Obrigado mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A graça seja com vocês, a paz do Senhor seja com vocês. Obrigada por estar assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham recebido com o coração aberto. Amém? Um beijo, gente. Saudade de vocês. Eu também, gente. Beijos. Beijo.